6 indicadores de inflação que você precisa conhecer. Vamos lá. Eu sou Sampaio, educador, coach e consultor financeiro. Eu decidi falar hoje sobre, então, esses indicadores de inflação. Então, é mais um vídeo educativo e informativo. Nós falamos, ouvimos, lemos muito no dia a dia sobre o nome dos índices de inflação que você vai ouvir em seguida eu falando aí. E eles não são tão claros para o correto entendimento e avaliação quando nós analisamos os efeitos nas nossas finanças. Também, né, são tantos indicadores que realmente nos deixam, então, confusos. E para isso, então, eu resolvi falar hoje um pouquinho e me detendo entre vários índices que existem aí, nos índices, ou melhor dizendo, os indicadores de inflação. Mas antes de começar, como de praxe, né, te convido para te inscrever no canal, dê o seu like, comente e acione o sino que tem para você receber os novos vídeos e curte também a página, o blog, o Instagram, Sampaio Sucesso Financeiro. Pronto, feito o convite e vamos lá. Muito bem, vamos aos indicadores de forma simples, tá? Que representam então os números de evolução dos preços de uma cesta de produtos. Cesta de produtos e serviços que são consumidos por um determinado grupo da população. Isso acontece então com algumas regras, né? E em determinado período de tempo. E, em geral, é a forma, então, de apurar a inflação, ou seja, a variação de preços entre um momento e outro. Já já eu falo de cada um dos indicadores bem conhecidos. Mas antes uma pergunta. Para que servem os indicadores de inflação? Já que a gente vai entrar nisso aqui agora, né? Bem, os índices ou indicadores de preço são utilizados para, número 1, vamos organizar assim, calcular o atual montante financeiro, então, no passado, ou seja, para você apurar qual seria o poder de compra atual de certa quantia de dinheiro que você tinha. Tá? Então, se você guarda, sei lá, guarda em casa paradinho, por exemplo, esse cálculo, então, para saber o quanto que isso vale hoje, né, chama-se inflacionar, ou seja, colocar a inflação em cima. Exemplo, se a inflação no X, na data X no passado, tivesse sido de 40% de lá até hoje, tá? Qual seria o valor, por exemplo, de R$1.000 que você tivesse guardado lá no passado? Então é bem simples, você vai pegar 40%, vai fazer a conta e você vai ver que é 400 a mais, você tem R$1.400, tá? Então isso é uma forma de usar na prática e ver quanto que houve de inflação. Esse cálculo seria ao contrário, caso a pergunta fosse quanto o valor de R$1.400 em valores de hoje, né? Quanto eram no passado se houvesse uma inflação de 40% de lá até hoje. Para saber isso, você divide então 1.400 por 1,4 e obtém R$1.000. Pronto. Não vou me deter no exercício matemático hoje aqui para a gente ir mais direto no conceito. Vamos a alguns índices conhecidos então. IGPDI, tá? Medido pela Fundação Getúlio Vargas, é formado pelos índices IPA, Índice de Preço por Atacado, com um peso de 60%. Depois tem mais na composição o IPC, que é o Índice de Preço ao Consumidor, que representa 30% nessa composição. E o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, com um peso de 10%. Vamos detalhar um pouquinho mais o IGPDI. Tem o IPA, que é 60% de peso, ele acompanha os preços do mercado atacadista, quanto é que variou no mercado atacadista, tá? Ok? O IPC, 30%, apura a inflação das famílias que ganham de 1 a 3 salários mínimos em pesquisas de preços de um conjunto de bens e serviços no mercado varejista nas principais capitais do Brasil. Depois, o terceiro é o INCC, 10% calculado então do dia 1 ao dia 30 de cada mês. O segundo índice, então agora, vamos para o segundo, é o IGPM. É calculado da mesma forma que o IGPDI. Só muda o período de coleta de preços, que é do dia 21, ou seja, o 21º dia do mês anterior, até o 20º dia do mês em referência. Ele é considerado como parâmetro para a inflação do mercado financeiro.
O terceiro dos 6 que eu vou falar é o INPC. Vamos lá. É o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. É a inflação calculada pelo IBGE desde 1979. Tá? E o objetivo é a mensuração das variações de preços de cesta de consumo de populações assalariadas e com baixo rendimento. É feito no período, então, de 1 a 30, o dia 1º ao dia 30 de cada mês. E é uma cesta de consumo das famílias que moram em zonas urbanas, né, com rendimentos de 1 a 5 salários mínimos. Tá? Ok? Bom, depois tem o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, é o IPCA. Também é calculado pelo IBGE, mudando a cesta de consumo. Passa a ser, então, de famílias com rendimentos de 1 a 40 salários mínimos e é considerado, então, isso aqui é importante, ele é considerado o índice oficial de inflação no Brasil. Quando se fala em inflação, estamos falando desse índice, o IPCA amplo. Desde 1999, é utilizado pelo Banco Central para acompanhamento de objetivos estabelecidos no sistema de metas de inflação. Tem essa função também. O quinto índice importante de inflação é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo 15. Tá? É a mesma coisa, é o próprio IPCA, apenas considerando um outro período de colheita de preços, ou seja, do dia 16 do mês anterior até o dia 15 do mês atual. Tá? Ele começou a ser calculado no ano de 2000. Tá? E é isso. Bom, o sexto, então, para concluir esse pacote de índices que eu trouxe hoje, o sexto índice é o preço de consumidor, o IPC-FIP. Esse é um indicador mais regional, ele é extremamente antigo, só para ter uma ideia, de 1979. E ele é regional porque ele é calculado no município de São Paulo, apurado pela FIP. A partir de 1973, a FIP é a instituição que faz isso. E serve para medir, então, a evolução do custo de vida das famílias paulistanas. Ok? Conclusão. Esses foram os índices de preços, tá, para medir, então, a inflação, aquilo que é o movimento de preço que valoriza ou desvaloriza, no caso, desvaloriza o dinheiro no tempo. E o objetivo foi considerar que, para mantermos então, atualizado o valor efetivo das coisas no tempo, temos que considerar que existe inflação e que ela distorce os valores nominais. Por exemplo, as pessoas que normalmente pensam em valores nominais, tá, do tipo, investir na caderneta de poupança e vou ganhar 4,2% ao ano. Bruto, né? Então a caderneta de poupança não tem imposto de renda. Mas se for descontado uma inflação do mesmo período de 4%, o lucro será de praticamente zero. Não é verdade? Ainda para outros momentos, né, futuros que temos pela frente, vamos falar de outros índices, por exemplo, da atividade econômica, índices fiscais, indicadores financeiros, mas isso é para os próximos vídeos. Até lá! Sucesso e prosperidade!